יוצא אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Essa é uma melodia que eu compus e que abre um CD chamado Yetzirah Project. Tive a honra e a alegria de fazer esse CD com alguns bons amigos. E a letra, ela abençoa, faz parte da Tefilá, e ela abençoa a criação da luz e da escuridão. Até porque a gente precisa de uma para ter a percepção da outra. Agora, tendo a percepção do todo, aí a gente consegue ver beleza. Isso tem tudo a ver com o exercício de hoje. A gente completa a 5ª semana da contagem do Omer. Estamos no dia 35 da contagem do Omer. E é um dia especial para a gente aprender a ver beleza na realidade, na vida, como é. Existem coisas que estão no nosso controle, existem maneiras que a gente pode agir. Mas existem coisas que a gente apenas pode contemplar, e existem coisas que a gente apenas pode aceitar. E mesmo que a gente queira mudar, e por isso não vamos confundir aceitação com passividade, mesmo que a gente queira mudar, às vezes, o estado das coisas, primeiro a gente precisa aprender a aceitar que a vida é como é e as coisas são como são. E se a gente consegue reconhecer beleza na vida como é, nas pessoas como são, na realidade como é, nas coisas como são e na gente como a gente é, se a gente consegue reconhecer beleza, fica muito mais fácil interagir, muito mais gostoso, prazeroso existir. E também a gente consegue enxergar com mais clareza nosso caminho e nossas possibilidades. A ação a partir da aceitação. Então, quando a gente fala em Malchut Shebechod, a gente fala desse passo básico. Conseguir contemplar a vida, conseguir reconhecer beleza nas experiências e na realidade da maneira que elas já são. Encontrar perfeição em como elas são e a partir daí, sim, agir. Vamos para os exercícios de Malchut Shebechod em relação à existência. Esse exercício é um dos exercícios mais importantes que a gente pode fazer. Por quê? Porque eles estão ligados a desenvolver a mitzvah considerada uma das mais elevadas que existem, que é a mitzvah da emuná. Você pode traduzir emuná como fé, mas você também pode traduzir emuná como uma aceitação radical do que é, como é, e do que foi, como foi. Se você consegue aceitar radicalmente o que é como é e o que foi como foi, você está com as pazes feitas com a vida. Às vezes a gente perde muito tempo remoendo o passado, sendo que na verdade ele não existe. A gente remoe o passado no presente, ou seja, a gente consome energia e tempo presente remoendo um passado, e essa memória às vezes muda, né? Dependendo do humor do dia, o passado parece mais sombrio, mais luminoso. Emuná é aceitar o passado irrestritamente como foi, o presente irrestritamente como é. Isso te traz uma tranquilidade que propicia que você vivencie o presente e construa o futuro com muito mais potência. Então, o grande exercício de Malchut Shebechod é ter emuná. É entender que tudo que foi, foi exatamente como tinha que ser, e tudo que é exatamente como tem que ser. Um passo a mais é reconhecer beleza nas coisas como são, nas coisas como foram. Mas não em termos de gosto ou não gosto. Entender que a vida é como é. Esse é o grande exercício de fé.
Isso tem tudo a ver com a nossa fé em Deus. Aceitação. E a partir daí, sim, construção. E quando a gente está falando de construção, a gente está falando em relação ao futuro. E aí vem uma segunda palavra que é essencial para o dia de hoje, que complementa a emuná, chama-se bitachon, confiança. Da mesma maneira que quando a gente fala de passado e presente, a gente entende que com emuná, com aceitação, a vida fica muito mais interessante. A gente também entende que com bitachon, com confiança, que seremos cuidados, que a gente faz parte de uma inteligência maior, uma consciência maior do que apenas nós mesmos, que nós não estamos separados do todo, que a gente faz sentido para o todo. Se a gente tem essa confiança, bitachon, a gente também tem muito mais energia e potência para caminhar no futuro. Então, 3 exercícios maravilhosos de Malchut Shebechod. Emuná, a fé, através da qual a gente faz as pazes com o passado e com o presente. Bitachon, nos traz confiança com relação ao futuro. E a contemplação de beleza nesse caminho. Malchut Shebechod em relação aos outros, em relação ao ambiente. Tem alguma coisa que você pode fazer pela sua vizinhança hoje, em especial, para que ela fique ainda mais bonita? Porque é um bom dia para isso, deixar o nosso entorno mais bonito. Pode ser com ações físicas, mas, por exemplo, quando você for dar conselho para uma pessoa, com um amigo, ou com uma amiga, ou com um cônjuge, um familiar, você consegue dar esse conselho com muita empatia, tentando de fato se colocar no lugar da pessoa? Você consegue dar esse conselho se tirando da frente? Porque a pessoa veio pedir sobre a vida dela, não é a seu respeito, é sobre ela. Você consegue se tirar da frente, de repente pedir auxílio para uma consciência maior do que seria melhor para aquela pessoa? Porque isso são maneiras de deixar o mundo mais bonito, portanto, são exercícios de Malchut Shebechod. E Malchut Shebechod em relação a nós mesmos. Como é que a gente trabalha Malchut Shebechod em relação a nós mesmos? Por exemplo, sabe aquela coisa que está difícil de começar? Que a gente está ou enrolando ou deixando para outro dia? Hoje é um excelente dia para começar. Excelente dia para começar. Conselhos, às vezes uma ou outra pessoa vieram aconselhar a gente, vieram dar uma dica e a gente não está querendo ouvir. Que tal ouvir esses conselhos? É excelente dia para meditar a respeito do feedback que a gente tem recebido dos outros, principalmente das pessoas que a gente sabe que gostam da gente, que querem ver a gente melhor nessa vida. Então, Malchut Shebechod significa dar aquele passo no caminho que você sabe que é certo. Então que você dê os passos, de repente hoje você dá o primeiro e aí vai caminhando, mas dê os passos na direção que você sabe que é certo, que o mundo seja mais bonito com isso, que a gente se veja amanhã para começarmos mais uma semana juntos e até lá, forte abraço e shalom!